Você já pensou em ter R$ 100 pingando na sua conta todos os meses, sem precisar trabalhar por isso? Hoje eu vou te mostrar passo a passo como investir em fundos imobiliários para alcançar a tão sonhada renda passiva. Se esse assunto te interessa, se inscreva no canal, deixe seu like. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa eu me apresentar. Eu sou Cristina Lopes, sou professora e este é o canal Economoney. E aqui vamos caminhar juntos rumo à nossa independência financeira por meio dos investimentos. Bora pro vídeo! Os fundos imobiliários são conhecidos por pagar dividendos todos os meses. Situação atual: tributação dos rendimentos mensais, os dividendos. Atualmente, para pessoas físicas que investem em fundos imobiliários negociados em bolsa ou mercado de balcão, organizado e que atende certos requisitos menos de 10% das cotas, os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Exemplo dos requisitos: o fundo precisa ter cotas negociadas em bolsa ou mercado organizado, ter no mínimo 50 cotistas e o cotista não pode ter mais de 10% das cotas ou receber mais de 10% dos rendimentos. Tributação sobre a venda de cotas, ou seja, ganho capital. Se o investidor vender cotas do fundo imobiliário com lucro, esse ganho de capital está sujeito ao imposto de renda, a alíquota de 20%. Importante, ao contrário de ações, para fundos imobiliários, não existe a isenção para vendas de até R$ 20.000 por mês. Qualquer lucro apurado deve ser informado. Declaração do imposto de renda. Mesmo quando os rendimentos são isentos, o investidor deve declarar os fundos imobiliários na ficha de bens e direitos da declaração do imposto de renda, informando quantidade de cotas, movimentações e rendimentos recebíveis. E aqui vão alguns aspectos. Este investimento de fundos imobiliários é muito interessante quando se pensa em viver de renda, em ter uma renda mensal que não dependa diretamente da sua hora trabalhada, do seu esforço trabalhado, e que se chama renda passiva. Uma vez que você compra cotas de um fundo imobiliário, você passa a receber dividendos. Enquanto você tiver cotas deste fundo imobiliário, você vai recebendo dividendos todos os meses. Quantos mais cotas você comprar, mais dividendos você receberá. E para você que ainda não sabe o que são fundos imobiliários, eu vou passar uma explicação muito simples. São fundos que investem em imóveis ou recebíveis imobiliários, que investem em comprar cotas do fundo. O fundo recebe aluguel, juros e distribui aos cotistas todos os meses. Vamos lá para um exemplo. É como se você fosse dono de um pedacinho de um shopping, prédio ou galpão e recebe aluguel proporcional ao valor investido. E como funciona a renda mensal dos fundos imobiliários? São dividendos pagos mensalmente, diretamente na sua conta. A média de rendimento desses fundos varia de 0,7% até 1% ao mês. É isento de imposto de renda para pessoas físicas em condições normais. E os fundos imobiliários, eles são ideais para quem busca renda recorrente. Os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para quem busca viver de renda de forma consistente e com menos trabalho do que investir diretamente em imóveis físicos. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, está
adquirindo uma parte de um portfólio de imóveis, e que pode incluir shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, hospitais e até agências bancárias. Esses imóveis são alugados e o aluguel recebido é distribuído mensalmente aos cotistas na forma de dividendos. É justamente essas características que tornam o fundo imobiliário tão interessante para quem deseja viver de renda. Eles pagam rendimentos recorrentes e geralmente todos os meses, funcionando como um salário proveniente de investimentos. Além disso, você não precisa lidar com inquilinos, reformas ou contratos. O gestor do fundo cuida de tudo isso. É possível começar com pouco dinheiro, já que uma cota pode custar R$ 100. A diversificação é muito maior. Em vez de ter um único imóvel, o investidor participa de vários empreendimentos em diferentes regiões e setores. Os rendimentos dos fundos imobiliários atualmente são isentos para pessoas físicas, desde que o fundo atenda às regras exigidas, e o que aumenta a rentabilidade líquida. Por isso, os fundos imobiliários se tornam uma forma mais inteligente de construir renda passiva e busca a independência financeira, e especialmente para quem quer ver o dinheiro trabalhando mês a mês, mesmo sem vender nada. Com disciplina e reinvestindo os dividendos e aumentando a quantidade de cotas ao longo do tempo, é possível chegar ao ponto em que os rendimentos mensais venham a cobrir suas despesas, permitindo viver de renda de forma sustentável. O maior erro de quem começa a investir em fundos imobiliários é olhar apenas para os rendimentos que caem todos os meses, ou seja, escolher um fundo só porque ele paga muito dividendo. Quem foca apenas nos rendimentos acaba ignorando fatores essenciais como qualidade dos imóveis e localização, taxa da vacância. Se há imóveis vazios, a renda cai. Gestão do fundo, histórico do gestor, sustentabilidade dos rendimentos ao longo do tempo. Um dos maiores segredos para construir riqueza com fundos imobiliários está em reinvestir os dividendos. Muita gente começa a receber seus dividendos mensais e acha que o ideal é gastar esse dinheiro, mas o verdadeiro crescimento acontece quando você usa esses investimentos para comprar mais cotas do próprio fundo ou de outros fundos imobiliários. Cada nova cota adquirida aumenta a quantidade de dividendos que você vai receber no próximo mês. Assim, mês após mês, o valor dos rendimentos vai crescendo e o dinheiro começa a trabalhar por você, gerando mais renda de forma automática. Esse é o poder dos juros compostos funcionando nos fundos imobiliários. Eu vou mostrar aqui para você de forma simples de construir essa trajetória e dessa nossa construção, que você vai tirar ideias e objetivos e que estimule você a construir mais firme e consciente os seus investimentos. Então, quanto investir para receber R$ 100 por mês? Vamos fazer a conta? Se o rendimento médio for de 0,8% ao mês, para receber R$ 100 será preciso investir cerca de R$ 12.500. Se o rendimento for de 1% ao mês, o valor recai para 10 mil. Os valores eles podem variar de acordo com o fundo e o mercado. Não precisa começar com R$ 10.000. Você pode ir construindo aos poucos, comprando cotas todos os meses, e quando os dividendos caírem, você pode reinvestir esses valores. Eu trarei como exemplo um fundo imobiliário chamado Gary 11. Para receber R$ 100 por mês de dividendos
deste fundo, é preciso calcular o valor aproximado a investir com base nos dividendos médios que o fundo distribui. Atualmente, este fundo imobiliário tem pago em torno de 0,08 por cota todos os meses, valor que pode variar de acordo com os relatórios mensais. Vamos fazer no passo a passo o cálculo para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos estipular uma meta, um objetivo. Vamos supor que seu objetivo seja receber R$100 por mês. O que nós iremos fazer? Dividir pela distribuição mensal por cota. Exemplo, 100, que seria o total de cotas, dividido por 0,08, que seria o valor do dividendo distribuído pelo fundo imobiliário GARI 11 atualmente, que daria um total de 1.250 cotas. A próxima etapa nós vamos dividir, nós vamos pegar o valor que eu quero, que seriam os R$100, dividido pelo valor do dividendos, que seria 0,08. Então, 100 dividido por 0,08 daria um total de 1.250 cotas para mim ter um rendimento de R$100. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o total de cotas pelo valor do preço da cota. Se nós já temos as cotas de 1.250, eu vou multiplicar pelo valor da cota hoje, que seria 9,08. Então, eu multiplicando 1.250, que são as cotas, vezes 9,08, eu tenho um total de investimento de R$11.350 mil para mim obter R$100 de dividendo todos os meses. Observação muito importante: o valor de 0,08 por cota não é fixa, podendo aumentar ou diminuir conforme os resultados do fundo. O preço da cota também varia, então o total necessário pode mudar com o tempo. Reinvestindo os dividendos recebidos ajuda a aumentar o número de cotas e acelera o crescimento da renda, reduzindo o tempo para alcançar valores maiores de proventos. Em resumo, para garantir cerca de R$100 todos os meses pingando na sua conta, hoje é necessário investir em torno de 11.350 no GARI 11. E você precisa ter estratégias para alcançar os R$100. Se você ainda não tem 10 a 12 mil para investir, comece com pouco, 100, 200 por mês, reinvestindo todos os meses os dividendos recebidos. Com o tempo, o patrimônio cresce até bater a sua meta. Mostre que você tem disciplina e paciência, porque essas duas coisas são a chave para você chegar onde você quer chegar. Os investimentos, eles funcionam como uma bola de neve. A cada mês, você recebe os proventos do fundo. Em vez de gastar, você usa esse valor para comprar novas cotas do próprio fundo ou de outros fundos imobiliários. Com mais cotas, no próximo mês, os dividendos recebidos serão maiores. Esse processo se repete, fazendo sua renda crescer de forma acelerada ao longo do tempo. Na prática, reinvestir dividendos é o que transforma uma renda inicial pequena em uma renda passiva crescente. Mesmo que o fundo pague o mesmo valor por cota, o número de cotas aumenta continuamente e isso faz sua renda mensal crescer sem precisar aportar novas cotas do seu bolso. Os dividendos são a base da renda, mas o investimento é o motor do crescimento do patrimônio e da liberdade financeira.
O valor de cota hoje, neste dia que estou gravando, é de R$ 9,08. Durante 12 meses, se a cada mês você comprar uma cota, daria um total no final dos 12 meses, um valor de R$ 108,96 e receberia um dividendo de 96 centavos. Se no ano seguinte, em cada mês do ano, você comprar 12 cotas, daria um total de R$ 108,96, que no final dos 12 meses você teria um total investido de R$ 1.307,52 investidos e estaria recebendo um pouco mais de R$ 12 e até mais se reinvestir os dividendos que caem todos os meses. Eu só quero deixar aqui bem claro que o GARI 11, que eu mencionei aqui em todo o vídeo, não é uma indicação de compra, é apenas um exemplo educativo para te ajudar a entender como funcionam os investimentos em fundos imobiliários. O ideal é sempre estudar cada fundo, analisar os números e ver se ele faz sentido para a sua estratégia antes de investir. Como eu já disse em outros vídeos, o conhecimento é libertador. O segredo para mudar de vida financeira é estar sempre em busca de estudo. Não existe fórmula mágica. O que faz a diferença é estudar, ler livros, assistir vídeos sobre educação financeira. Cada coisa nova que você aprende te aproxima da liberdade financeira, porque você começa a entender como o dinheiro realmente funciona. Então, busque aprender todos os dias, coloque em prática e veja seu resultado crescer. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus abençoe nesta jornada. Um beijo a todos os seguidores e até o próximo vídeo.